bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre Vingadores Ultimato. Esse aqui é um vídeo sem spoilers, então não se preocupa caso você ainda não tenha visto o filme, não vou falar nada de spoilers, nada que não esteja em trailer, material promocional e tudo mais. Também como esse filme é uma continuação direta de Vingadores Guerra Infinita, talvez eu traga algumas coisas desse filme anterior, obviamente, né, mas só pra avisar. E pra quem não tem paciência de chegar no final do vídeo pra descobrir o que eu achei, já adianto aqui que eu amei Vingadores Ultimato. Tem uma questãozinha ou outra, mas em geral eu adorei esse filme, eu me emocionei demais e vibrei em vários momentos. E o resto do vídeo é pra contar por quê. Então vamos começar pela importância de Vingadores Ultimato, que eu acho que não dá pra falar desse filme sem falar de todo o contexto dele. Vingadores Ultimato é a conclusão de um trabalho de mais de 10 anos do universo cinematográfico da Marvel. Desde o primeiro filme do Homem de Ferro, lá em 2008, foram mais de 20 filmes lançados, divididos em 3 fases, né? Então só recapitulando aqui, primeira fase foram os filmes individuais dos heróis, né, dos Vingadores originais, menos a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro, e aí culminou com os Vingadores, que foi o primeiro filme grande de reunião deles. Aí depois, na segunda fase, a gente teve as continuações desses heróis principais e também a estreia de alguns heróis diferentões pra entrar nesse contexto, por exemplo, Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. E a fase que a gente tava até agora é a fase 3, que começou lá em Guerra Civil, e aí o universo Marvel soltou geral, assim, começou a estrear um monte de coisa diferente, a gente teve a entrada de heróis como Pantera Negra e Capitã Marvel, teve a chegada do Homem-Aranha ao universo cinematográfico da Marvel, em parceria lá com a Sony. Então essa fase, a terceira fase, é a mais grandiosa de todas, e se conclui agora com o Ultimato e o próximo filme do Homem-Aranha. Mas todas essas 3 fases são, na verdade, uma coisa só, que é chamada pelo Kevin Feige, que é o presidente dos estúdios da Marvel, como a Saga do Infinito. Ou seja, são mais de 20 filmes que culminam agora com o Ultimato. É o resultado de um trabalho imenso de bilhões de dólares, não só investidos como de bilheteria, de anos e anos de pessoas que estão investidas 100% nesse projeto, dos atores, e investimento emocional também. Afinal, a gente tá acompanhando esses heróis há muitos e muitos anos. A gente já foi na sala de cinema pelo menos umas 20 vezes pra assistir. E tudo isso pra acabar agora em Ultimato. E que conclusão, né, meus amigos? Porque realmente eu acho que eles conseguiram entregar o que eles se propuseram a fazer. É uma conclusão muito grandiosa, mas tudo isso parte também de tanto tempo investido, tantas coisas investidas, como eu falei. A gente conhece a maior parte desses personagens envolvidos em Ultimato há pelo menos uns 3 anos. Tirando os que são muito novatos, tipo Pantera Negra e Capitã Marvel, a maioria a gente teve um bom tempo pra se afeiçoar. E isso é um feito que muito raramente os filmes conseguem. Porque normalmente nos filmes você tem lá umas 2 horinhas pra ter começo, meio e fim, e dá um jeito de fazer as pessoas se afeiçoarem aos personagens em algum momento. De vez em quando rola uma trilogia e aí eles ganham um pouco mais de tempo, mas em geral é isso, a história começa e termina no mesmo filme e eles que se virem pra fazer o público se investir nesse momento. No caso de Vingadores Ultimato, eles têm esse privilégio de ter esses personagens que a gente já entende, que a gente já sabe como funcionam, a gente já sabe a trajetória deles. Então eles não precisam passar o filme todo explicando por que a gente tem que gostar desses personagens, por que o que tá acontecendo com eles é importante, porque a gente já sabe isso, a gente já se afeiçoou. Cara, tem gente que começou a ver os filmes com 10 anos de idade e hoje em dia já tá na faculdade, sabe? Então assim, eu acho que é o equivalente à minha época crescer com Harry Potter, sabe? Que a gente foi acompanhando os filmes no cinema e crescendo com os personagens. Nesse caso, os Vingadores já eram personagens adultos, né? Tirando o Peter Parker, assim. Mas as pessoas cresceram com eles e continuaram acompanhando no cinema. Então uma coisa que o Ultimato não precisava muito fazer é perder tempo explicando as coisas, sabe? Eles pressupõem no filme que você já saiba algumas coisas, que você já tenha uma afeição pelos personagens e entenda mais ou menos o que tá rolando ali. O que são as joias do infinito, pra que elas servem. E uma coisa legal é que mesmo se você não tiver visto tudo da Marvel, ele te dá uma boa relembrada. Assim, eu não recomendaria, caso você não tenha visto absolutamente nada, chegar no cinema pra ver Ultimato, assim, sabe? Cru, totalmente. Mas se você tiver perdido alguns filmes do universo Marvel, eu acho que ele é perfeitamente compreensível. Ele dá umas explicadas em algumas coisas de um jeito que não fica encheção de saco, porque meu medo também era isso. Como que eles vão contextualizar tudo sem deixar o fã que assistiu tudo entediado? E eles conseguiram fazer de um jeito legal, tem um momento até que eles zoam PowerPoints e tal, essas explicações. Realmente foi de um jeito que você refresca a sua memória, você não precisa fazer uma maratona de todos os filmes da Marvel pra chegar lá e entender, mas também é isso, ele é um filme que depende pra funcionar de você já ter se afeiçoado a esses personagens em algum momento na sua história. Se você simplesmente chegar no cinema, quem é esse Thor? Quem é essa Viúva Negra? Talvez ele não funcione tão bem quanto ele funcionou pra mim e pra outras pessoas. Então tá, fiquei 1000 anos falando aqui sobre cânone, sobre
sobre contexto e sobre a importância do filme. Então, finalmente chegamos no momento aqui de eu dizer por que eu gostei dele especificamente. Eu acho que ele foi um dos primeiros filmes do universo Marvel que realmente lida com o trauma de um jeito que funciona, sabe? Ele coloca os heróis como vulneráveis, como falíveis. E isso é uma coisa muito bacana, é uma coisa legal de ser explorada. E eu acho que o Ultimato conseguiu pegar isso com quase perfeição, sabe? Então o que acontece? A gente teve o Thanos no episódio anterior, né, no Guerra Infinita, e ele conseguiu, com o estalar de dedos, eliminar 50% de todas as criaturas do universo. Isso inclui os habitantes da Terra. Então imagina as pessoas que você conhece, metade delas desaparecerem, entendeu? E assim, como é aleatório, pode ser que sua família toda desapareça e só sobre você. Pode ser que sua namorada desapareça. Pode ser que você tenha desaparecido e sua namorada ficou sozinha. Então, além de todas as implicações afetivas que isso possa ter, sabe? De você ter perdido pessoas que você ama, pessoas que você conhecia. Tem também um contexto que eu senti um pouco de falta deles terem abordado, que é o contexto apocalíptico disso. Eles até abordam um pouco nas imagens, mas eu acho que poderia ser um pouco mais. Porque, cara, se do nada metade da população sumisse, todo o mundo ia entrar em colapso, sabe? Então, os hospitais podiam ficar sem funcionários, escolas podiam ficar sem professor, sem aluno. Se você tivesse um negócio, você não ia ter mais clientes. As pessoas desapareceram no meio da rua e largaram o carro delas lá. Alguém tava operando um metrô naquele momento e sumiu, e aí o metrô bateu. Coisas desse tipo, que são lá no contexto do filme ditas, né? Então você vê que realmente esse tipo de coisa aconteceu na sociedade, mas é muito mais implícito, sabe? É uma coisa assim, já existe esse contexto pós-apocalíptico, mas talvez eles pudessem ter abordado um pouco mais. É claro que talvez isso tivesse deixado o filme mais longo e tudo, então eu não acho que foi necessariamente ruim, mas é que eu, Mikami, fascinada por histórias de apocalipse, gostaria de ver esse exercício sendo feito, sabe? De qualquer maneira, uma coisa muito importante que fica dessa situação de apocalipse é o trauma. E é claro que é um trauma que envolve todas as pessoas que sobreviveram ao Thanos, mas ninguém é mais afetado por esse trauma do que os próprios heróis, os Vingadores. Inclusive, os originais Vingadores, todos sobreviveram e todos eles estão com uma culpa imensa. Porque é isso, como que você falha no final de uma história, sabe? O Vingadores Guerra Infinita é exatamente isso, é uma história em que no final eles perdem. Isso não é uma narrativa que os Vingadores estão acostumados. Eles estão acostumados a, no fim das contas, sempre encontrar lá uma fagulha de esperança e vencer. Mas dessa vez a fagulha de esperança desapareceu completamente. Eles tentaram e deu mais errado ainda, sabe? Tudo que podia acontecer de ruim já aconteceu. E eles sobreviveram, eles não foram eliminados pelo Thanos e tem que conviver com essa culpa, sobreviver com isso. O que eu gostei de Ultimato é que cada um dos heróis lida com essa culpa de uma maneira diferente. Tem o que vai querer ajudar os outros a superar, aí outro fica revoltado, aí outro se isola do mundo, aí outro fica realmente traumatizado no seu canto, sabe? Esse filme realmente é focado principalmente nos Vingadores originais. É lógico que os secundários têm muita participação e tal, mas os Vingadores originais são os que têm o maior desenvolvimento nesse filme. Como que eles vão superar esse trauma? Como que eles vão agir em relação ao surgimento de uma esperança? E o que eles vão fazer com isso? Tem uma questão relacionada a um dos Vingadores que eu não vou falar aqui porque é spoiler, mas me incomodou, que é exatamente esse personagem em específico não ter tido o desenvolvimento que foi dado à maior parte dos outros. Mas eu não vou entrar nisso aqui, talvez vocês me entendam que tenham assistido ao filme. Como eu falei, muito de Vingadores Ultimato é sobre recuperar a esperança depois que tudo tá perdido e se reerguer com isso. Então é de se esperar que o filme seja pesadíssimo, sabe? O clima dele é bem pesado. O drama é bastante carregado, principalmente no começo, mas cenas dramáticas fortes continuam acontecendo ao longo do filme todo. Porque é isso, tem muita coisa em jogo, então é que nem eles falam no trailer, né? Whatever it takes. Então, assim, o que for necessário, a gente vai fazer. E o filme lida também com exatamente o quanto cada um dos personagens está disposto a sacrificar pelo bem maior. Será que eles abririam mão de coisas importantes pra eles, pra resgatar metade da humanidade, metade da população em geral? Mas enquanto essa esperança não surge, o começo do filme é realmente muito pesado, o ritmo dele fica até lento, o que não é nenhum desmerecimento do filme, eu acho pelo contrário, que esse ritmo lento é muito necessário pra gente entender o que tá acontecendo, sabe? E investir no que tá rolando com os personagens. Mais pra frente eles dão uma equilibrada com o humor, e aí volta aquele humor Vingadores, humor Marvel e tal, com piadinhas e trocadilhos e blá blá. Mas assim como em Guerra Infinita, eu dei uma elogiada no humor de Guerra Infinita, que eu me lembre, eles em Ultimato conseguem equilibrar bem essa questão do drama e do humor, quando que usa cada um, quando que alterna, quando que usar uma piada não deixaria uma cena dramática menos dramática,
dramática e tal. E eu acho que eles acertaram de novo. Tem vários momentos que não tem piadas, porque realmente acho que elas quebrariam o clima. É um filme que, se eu fosse definir com uma palavra, eu definiria como épico, eu acho, sabe? Mas é complicado definir em uma palavra só, porque ele é um filme que dura 3 horas, então tem muitos sentimentos nele. Ele não é só épico, mas ele também é engraçado, ele é dramático, ele é revoltante em alguns momentos, ele é sensível e tocante, e ele é um filme rápido. É muito engraçado eu falar isso, porque é um filme de 3 horas de duração, mas elas são 3 horas que passam muito rápido. Eu assisti ao filme 2 vezes, uma na cabine de imprensa na terça-feira e outra na estreia de quarta pra quinta. E cara, quando eu tava vendo a segunda vez, eu fiquei chocada com a rapidez com que as coisas se desenvolvem. Teve uma hora que eu fiquei, nossa, já chegaram aqui? Tipo, já aconteceu tudo isso? Porque é isso, eles conseguiram fazer as batidas de um jeito que você não fique entediado. Mesmo o começo lá, que eu falei que é mais arrastado, não é um começo que demora muito pra passar. Você vê passando voando, assim. E ele é um filme que emociona demais, tanto pro riso quanto pro choro. Tem muito momento catártico. Teve vários momentos que eu queria gritar e aplaudir junto com os personagens, sabe? De estar lá com eles, porque são cenas que realmente têm uma construção, sabe? Você chega naquele momento épico e você vibra. Eu não julgo de maneira alguma quem tenha vibrado nas sessões. Tem gente que fica falando que, ai, nossa, assistir Vingadores com fã é muito chato, porque as pessoas ficam comemorando. Mas o filme é basicamente pra você fazer isso, sabe? Esse envolvimento de 10 anos, essa construção de cenas que é toda voltada pra momentos épicos, momentos da hora. É isso, tem momentos da hora no filme, sabe? Que você olha e pensa, cara, isso é muito legal. Eu não vou citar os momentos aqui, mas dá muita vontade. Enfim, é bastante difícil, como vocês viram, falar sobre Vingadores Ultimato sem dar spoilers. Afinal, é um filme que conclui muita coisa, então basicamente tudo sobre ele é melhor ser guardado em segredo, é melhor você ir presenciar no cinema. E como eu falei no meu vídeo sobre Capitã Marvel, eu não sou uma grande leitora de quadrinhos de super-heróis, mas ao mesmo tempo eu convivo com esse universo também há mais de 10 anos, assim como boa parte dos consumidores do universo Marvel, né? Muita gente conheceu esses personagens e se afeiçoou por eles pelos filmes. Então acho que pra mim e pro público todo é um investimento muito grande, como eu falei no começo do vídeo. E eles tinham uma responsabilidade muito grande pra fazer a conclusão dessa saga imensa com mais de 20 filmes. Era uma baita responsa. E eu acho que eles entregaram o que era necessário. Eu até agora não achei pessoas que curtam muito esse universo e tenham odiado o filme, sabe? A maior parte das críticas muito negativas que eu vi eram de pessoas que não eram tão investidas assim e tudo. E também é perfeitamente ok não gostar, sabe? Porque é um estilo muito específico e eu acho que quem não tá nesse contexto provavelmente não vai gostar, porque realmente é um filme com muito personagem, muita coisa acontecendo. Se você caiu de paraquedas lá, provavelmente você não vai ter a mesma leitura que eu tive e a mesma leitura que as pessoas que estavam vibrando na sala tiveram. Eu tenho sim algumas questões negativas sobre o filme, mas elas envolvem cenas de muitos spoilers, então eu não vou falar nesse vídeo. Só fica aqui que apesar de ter esses detalhes negativos, na minha opinião, eles não anularam o afeto que eu tinha pelo filme. Ele poderia ter sido melhor ainda se ele tivesse tratado dessas questões com um pouco mais de cuidado e mais vontade de inovar. Mas, em geral, amei Vingadores Ultimato, tá de parabéns. E eu queria que você deixasse aí nos comentários o que você achou do filme. Se possível, dá uma evitada nos spoilers. E se você não gostou, eu queria também saber por que você não gostou, porque é isso que eu falei. Pode ser que você tenha uma opinião diferente da minha sobre esse filme. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima.